galera, professor David na área de geografia. O Por Aí de hoje está um pouco diferente. Olha aqui, o cenário mudou. Estou aqui em casa para falar com vocês sobre a importância da água e do seu tratamento. Mas não é só eu que vou falar. Temos a presença ilustre do professor Gustavo Xavier e do professor Roberto Feitosa. Ambos são aqui da equipe de geografia do Rio Educa na TV. A água, ela está presente em quase toda parte do nosso planeta. Contudo, em alguns lugares ela está com mais abundância e em outros lugares se apresenta com menos abundância. Isso acaba causando disputa por esse bem maravilhoso que é essencial para a vida. Nosso corpo, por exemplo, ele é composto basicamente por água. Nosso dia a dia, nossas atividades econômicas, ela é indispensável. Por exemplo, na agricultura, a irrigação é muito necessária para o fortalecimento e o crescimento dos vegetais, que também são seres vivos e precisam da água. Na indústria, mais ainda. Essa camisa, por exemplo, que eu estou utilizando, para ela ser produzida, foram necessários vários litros de água. Nas atividades diárias, para lavar os alimentos, para cozinhar os alimentos, para beber, a água precisa ser limpa, ela tem que ser purificada e passar por um processo de tratamento, pois nem toda a água que está presente no mundo, ela pode ser consumida pelos seres humanos. Ainda mais em nossas cidades, como aqui no Rio de Janeiro, onde o esgoto acaba sendo jogado sem nenhum tipo de tratamento nos cursos d'água, poluindo esses cursos d'água, e isso acaba trazendo doenças para a população. Então, é necessário que ela seja purificada, é necessário que ela seja preservada, pois é um bem muito importante. Tá ok? Então, agora com vocês, o professor Roberto Feitosa e depois o professor Gustavo Xavier. Fala, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Roberto, de Geografia, e vou trazer aqui algumas considerações sobre a questão dos recursos hídricos, ok? Sobre a questão da água em nível de consumo humano, né? O consumo humano, né? A procura por água para consumo está aumentando cada vez mais em todo o mundo. Porém, em detrimento disso, a qualidade da água está caindo cada vez mais, né? Ao mesmo tempo que a demanda aumenta, né? O ser humano está destruindo os seus recursos naturais, né? Sobretudo os seus recursos hídricos, são tão importantes para a nossa vida, para beber, tomar banho, lavar a roupa e por aí vai. No caso do tratamento de água, né? Falando agora de Brasil, né? Como nós não temos na quase maioria do nosso território aqui do Brasil um sistema de esgoto eficiente, né, as estações de tratamento de água acabam tendo que se tornar estações de tratamento de esgoto, né, e usam cada vez mais produtos químicos para tentar tornar essa água potável. Tem uma série, na verdade é um dorama sul-coreano, que eu achei bastante interessante, que aborda essa questão de uma crise hídrica profunda no futuro, que é a série chamada Mar da Tranquilidade. Tá aí no serviço de streaming mais famoso, né? Vocês sabem qual é, que ele divide a sociedade em classes, e quanto mais alta a sua importância na sociedade, o seu nível, mais quantidade e de melhor qualidade é a sua água. Achei isso com uma pegada bem interessante, né? E para concluir, eu posso falar que é muito importante, né? Para ontem isso, uma necessidade de uma consciência ambiental do uso da água. Porque, como eu costumo falar para os meus alunos, não é que a água vai acabar. Nós temos o ciclo hidrológico, né? A água evapora, né? A nuvem ela cai. O problema é a água potável está se tornando cada vez mais escassa. Essa é a questão, tá bom? Então fica aí para a reflexão de vocês, tá bom? Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e eu vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre o tratamento da água em etapas. Mas antes, eu preciso explicar que a água é tratada para atender basicamente a 3 aspectos. O primeiro é o aspecto higiênico, né? Essa água ela tem que estar livre de bactérias,
de micro-organismos, vírus, protozoários que podem fazer mal para a nossa saúde. O segundo critério vai ser o critério estético, né? Que é para correções sobre a aparência da água, cor, o sabor, algum cheiro, né? Já pensou, abre a torneira da nossa casa e a água está com um cheiro esquisito, um gosto esquisito, uma cor esquisita? Ninguém quer, né? E outros são aspectos econômicos, né? Se essa água ela tiver algum agente, algum componente corrosivo, concentração de ferro, manganês, pode trazer prejuízos econômicos, né? Inclusive aí para a tubulação, por onde essa água passa, né? E vem para abastecer a nossa casa. Mas vamos aí para as fases do tratamento da água. A primeira é a coagulação e a floculação dessa água. Como assim, Gustavo? Alguns agentes aí coagulantes e floculantes são adicionados à água. O que eles fazem? As impurezas que estão lá pequenininhas, flutuando pela água, o que esses agentes fazem com elas? Eles fazem elas se aglutinarem, né? Se coagularem, se flocularem. Então elas se juntam em grandes blocos de impurezas. E daí o que vai acontecer? A gente passa para a segunda fase, que é a fase de decantação. Uma vez que essas impurezas elas estão ali reunidas em grandes flocos, eles vão ficando pesados e eles descem e vão lá para o fundo do reservatório. Essa descida que a gente chama de decantação. Daí facilita tudo para a terceira fase. A terceira fase é a fase da filtração. Como assim, Gustavo? Essa água ela vai passar por filtros, daí esses coágulos de impurezas eles ficam enquanto a água, né, limpa vai passar. Em seguida, a gente tem a quarta fase, que é a fase que é a fase da desinfecção, onde ali alguns agentes são misturados à água para evitar que agentes patogênicos, ou seja, agentes que podem gerar doença, né, cheguem até a gente. Então, essa água vai ser desinfectada. Por último, vem a fluoretação, né? Alguns compostos à base de flúor são misturados a essa água. Isso é importante porque se crianças desde pequenas tomam essa água com essa água fluoretada, isso diminui a incidência de cáries nos nossos dentes. Olha que bacana. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço. Excelente! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na próxima. O Por Aí de hoje vai ficando por aqui. Até logo. Tchau!